noite. Eu sou Sandra Lins, sou pediatra e neonatologista, responsável pela equipe de neonatologia do Hospital Santa Lúcia. E hoje nós vamos conversar com a doutora Bruna Pitaluga sobre o atendimento à gestante e ao bebê em tempos de pandemia. Olá, Bruna, tudo bem? Bom, Sandra, que delícia, que conversa gostosa que vai ser hoje. Pois é. Falar de mãe e bebê é sempre muito bom, né? A gente tá junto o tempo inteiro. Pois é sempre um trabalho de parceria. Eu sempre falo assim, o neonatologista e o obstetra tá o tempo inteiro ligadinho, juntinho, não tem como separar, né? Verdade, eu falei, eu não existo sem você e você não existe sem mim. É a coisa mais maluca isso, né? Muito bom, uai, é muito bom. Essa é a questão que ninguém é ninguém, né? Tudo bom, meu Então, amor? Você tá bem? Tá tranquila? tô tranquila, graças a Ótimo, Deus. que ótimo, que Nossa bom. UTI lotada, cheia de bebezinhos prematuros, sempre melhorando. Cada dia uma grande vitória. Excelente, excelente. É. Então, hoje a nossa conversa é uma coisa que preocupa todas as pessoas, que é o atendimento à gestante e ao bebê nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, né? Então, acho que é importante a gente estar esclarecendo para que mais pessoas fiquem cientes do que a gente pode fazer de melhor e cada vez mais, quanto mais a gente compartilha o conhecimento, mais fácil fica para a gente administrar todas essas questões que nos angustiam, né? Que angustiam o mundo inteiro, né? Perfeito. Então, eu queria que a gente começasse a conversar, lembrando que lá no Hospital Santa Lúcia, a gente deixou todo um atendimento individualizado para a recepção da gestante e da família para ter o seu bebê, né? Então, eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso com a gente. Desde o começo, Sandra, você tocou num ponto que para mim é muito importante, porque a obstetrícia ela não é uma medicina de doença. E eu, como obstetra, eu não trabalho com a doença, eu trabalho com o nascimento, eu trabalho com a felicidade. Então, são raras as exceções em que a gente, graças a Deus, em que a gente vai trabalhar com condições que são condições de doença dentro da obstetrícia. É claro que existem, mas não é o comum. A gente não costuma, não é uma área de doença, ao contrário de cardiologista, por exemplo, ao contrário de pneumologista. São médicos que atendem exclusivamente a doença. E quando começou a pandemia, uma das coisas que nós nos preocupamos muito era de transmitir que a obstetrícia não era uma doença. A obstetrícia continuava tendo essa assistência, que é uma assistência humanizada, que é uma assistência com muita responsabilidade, mas que a gente sabia que em algum determinado momento essas áreas iam se cruzar. Então, tanto a assistência para a doença como a assistência para a não doença, que era a obstetrícia. E aí eu lembro que a gente conversou a respeito de algumas modificações e uma das coisas que foi imediatamente proposta pelo hospital, que é o Hospital Santa Lúcia, foi exatamente essa modificação do fluxo dos pacientes, que para mim, porque eu, como usuária, inclusive, de todo esse ambiente hospitalar, era uma grande segurança para as pacientes que eu encaminhava, porque elas entravam, tem uma entrada separada. Então, hoje, as pacientes que são atendidas na obstetrícia não entram pela emergência. Desde o começo, nós reforçamos isso, desse atendimento diferenciado para os pacientes obstétricos. Então, as pacientes que são pacientes de obstetrícia, gestantes ou mulheres que necessitem de atendimento relacionado à ginecologia e obstetrícia, são atendidas numa área separada do hospital, tem uma entrada completamente diferente do hospital. A equipe que faz o atendimento para essas pacientes também é uma equipe que foi treinada e é uma equipe totalmente treinada, diferenciada, focada para o atendimento de mulheres. E aí a gente não tem aquela confusão de fluxo, de você ter uma suspeita. Eu tenho uma paciente que está do meu lado, que, enfim, uma paciente que possa ter uma suspeita, por exemplo, e de repente uma gestante. Então se respeitou muito esse fluxo interno, o que eu acho que é lindo dentro do trabalho que o hospital pratica, né? Foi esse respeito imediato
entre a entrada das mulheres que eram identificadas como obstétricas de outras pessoas que necessitavam de atendimento em clínica médica, cardiologia, pneumologia. Isso foi uma coisa que realmente foi feita desde o começo. Isso, uma grande preocupação é a gente treinar protocolos, ter protocolos e treiná-los, né? Exato. Treiná-los frequentemente, incessantemente, para que toda essa equipe fale realmente a mesma língua, tenha realmente a mesma conduta. E lá no atendimento da obstetrícia, teve todo esse cuidado de deixar no corredor específico. Então, a gestante chega com o seu acompanhante, ela vai ser atendida num corredor específico, numa sala específica, tudo muito individualizado, né? E com o melhor acolhimento possível para uma pessoa que eu sempre falo assim, a gestante, ela ganhou um presente e ela vai abrir esse presente no momento do nascimento desse bebê, né? Então, a recepção para uma gestante que vai nascer conosco, ela é da maneira mais confortável possível e segura possível para que realmente essa família possa abrir esse presente e olhar a beleza do presente que ganhou, né? Então, a gente tem todo esse cuidado, todo esse protocolo para a equipe da obstetrícia e tem mais algumas coisas que a gente foi se preocupando em relação ao atendimento dessa família. Porque, assim, em relação à pandemia, o mundo inteiro está aprendendo junto, né, Bruna? Com certeza. O mundo inteiro está aprendendo. Então, coisas que se faziam antes, agora estão se repensando, né? Então, a gente está nesse treinamento justamente constante para que a gente consiga se atualizar constante, né? Exato. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho também, Bruna, para que as pessoas entendessem que a gestante ela vai ter direito ao acompanhante dela, ela vai ter direito ao que ela programou para o parto dela, né? Então, eu queria que você conversasse um pouquinho da presença do pai na sala de parto, da presença da doula, da fotógrafa. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Eu queria falar, vou voltar um pouquinho, Sandra, eu queria que a gente falasse a entrada do hospital, para quem está aqui em Brasília acompanhando a gente, ela é feita pela entrada lateral do hospital. Porque às vezes as pessoas não sabem, mas aquela entrada da emergência que é virada para W3, para quem está em Brasília que vai saber, então para quem está virado para W3 é de um atendimento exclusivo para emergência, então os pacientes que são os outros adultos que necessitam de atendimento, e nós ficamos com uma entrada lateral, que é aquela entradazinha que está subindo ali para o setor policial, para quem não conhece ainda do que a gente está falando aqui. Então, se você é gestante e procurar atendimento, você já vai pela entrada do Hospital Santa Lúcia, que é a entrada do setor policial. E ali já tem um estacionamento que é completamente separado também, né? A gente tem, inclusive, um estacionamento dentro do próprio hospital. Então, você tem a gestante tem várias alternativas. E aquele corredor, ele é de uso exclusivo, foi o que a Sandra falou. É de uso exclusivo de atendimento da gestante. Então, a gestante entra com o acompanhante, vai ser recebida pela equipe que vai fazer a triagem inicial. Isso também é muito importante vocês entenderem. Porque então, assim, beleza, mas é gestante, mas eu posso ter gestante com Covid, gestante sem Covid. E isso faz parte, inclusive, de uma triagem inicial que é feita antes que as gestantes entrem. Então, se tem qualquer sintoma ou tem sinal de febre, já é direcionada, mesmo sendo gestante, para um outro local em que ela vai ficar separada, devidamente acolhida. Não é separada no sentido de abandonada. É separada para que ela seja devidamente acolhida por uma equipe que esteja adequadamente treinada. Isso acontece com frequência, para que preste assistência para essa gestante, mas sem comprometer o atendimento das outras gestantes. Lembrando, nós continuamos tendo mais gestantes sem Covid do que com Covid. Então, isso é uma questão importante. Nós temos que preservar as gestantes que chegam assintomáticas e a equipe que está prestando essa assistência, né? Então, na hora que a gestante ela vai fazer esse atendimento e ela faz essa triagem inicial, ela é atendida pela equipe médica, pela equipe da enfermagem, e ela vai ser direcionada sempre para os exames que forem necessários, ou o acolhimento que seja necessário, ou a prescrição que seja necessária, sempre de maneira separada. Então, sempre vai ter um atendimento separado, um funcionário do hospital que acompanha. Eu acho isso muito legal, para não parecer que a gestante, que o Hospital Santa Lúcia é um hospital muito grande,
fica essa coisa meio, eu sou gestante e entro num hospital muito grande, né? Eu acho que elas ficam muito, e agora para onde eu vou? Então eu acho muito legal a gente deixar isso muito claro, que existe uma equipe completamente separada dentro do Hospital Santa Lúcia para fazer esse acolhimento. Além disso, a Sandra falou uma coisa importante. Eu queria, há um tempo atrás, Sandra, eu conversei aqui também com a equipe do hospital a respeito de acompanhante, porque as pessoas ficam assim, eu não estou entendendo porque eu não posso ter acompanhante, né? A meu acompanhante está assintomático. E eu queria trazer para vocês uma questão muito importante. O Hospital Santa Lúcia, ele trabalha com milhares de funcionários. Nós não somos... A gente vê uma parte da equipe quando você entra dentro do hospital, mas para aquele funcionário que você identifica, acaba tendo muitos outros, que são funcionários, por exemplo, de limpeza, funcionários da Copa, funcionários que trabalham como técnicos de enfermagem, funcionários que fazem coleta de material. Então, existe uma equipe muito grande dentro do hospital. E quanto mais pessoas estiverem dentro do ambiente hospitalar, maior é o risco de contaminação da equipe e também da equipe poder contaminar essas pessoas. Porque, na verdade, todos nós somos potenciais portadores do coronavírus nesse momento. Então, pensando nos dois lados, tanto da equipe intra-hospitalar quanto da pessoa que está recebendo assistência dentro do hospital, e seguindo uma tendência mundial, né, Sandra? Isso não é... O Santa Lúcia não fez uma coisa assim, o Santa Lúcia está restringindo, isso é uma coisa... Isso é uma identificação de necessidade mundial. Quanto menos pessoas estiverem transitando dentro do ambiente hospitalar, obviamente a gente vai ter menos risco de infecção. Então a gente restringiu, nesse momento de pandemia, o atendimento para a gestante, porque a gestante tem sempre um grupo de pessoas com ela, porque ela não está doente. Então, chegava a doula, a enfermeira, o obstetra, o marido, a mãe, o pai, chegava muita gente junto e estava tudo bem. Só que a gente precisa mudar um pouquinho a assistência agora para poder adaptar essa questão da pandemia com a assistência prestada para o hospital. Então, hoje, o que o hospital preconiza é o atendimento com um acompanhante assintomático. É muito importante que esse acompanhante seja assintomático, não tenha tido febre, não tenha sintomas respiratórios. E uma das coisas mais frequentes, que é a perda do paladar. Então a pessoa perde a sensação do gosto e perde o olfato, ela não sente mais o cheiro. Então, de repente, você acorda de manhã e não está sentindo o cheiro do perfume, do desodorante. Não desvalorize esse sintoma. Isso é um sintoma muito frequente. Os trabalhos têm mostrado isso, né, Sandra? Isso é um trabalho, são sintomas muito frequentes para pessoas portadoras de coronavírus. Então, não é só febre. Existem outros sintomas que são importantes. Se o acompanhante está assintomático, entra no hospital com a gestante, faz parte da internação, caso ela esteja em trabalho de parto ou tenha algum procedimento agendado. Se ela vai fazer algum tipo de exame, qualquer coisa, este acompanhante assintomático, ele fica acompanhando a gestante durante todo o atendimento, durante toda a permanência da gestante dentro do hospital. E a gente também pede, e eu acho que é uma questão de bom senso também, sabe, Sandra? Que não seja do grupo de risco. Porque a gente não tem como isolar. Então, não é porque você entrou no hospital que a gente entra numa redoma e o vírus não está dentro do hospital, né? Então, evite levar o acompanhante que seja de grupo de risco, idosos, pessoas que são obesas, portadoras de asma, doenças crônicas como diabetes e hipertensão arterial. Então, é importante que você selecione também um acompanhante que não seja, que a exposição a um ambiente hospitalar não possa ser algo que acabe gerando qualquer prejuízo para ele. E aí, na gestação, a gente tem sempre a beleza. A gente vai falar muito do parto, porque é o momento que fica todo mundo tão ansioso. E agora, né? Eu vou parir. E onde é que eu vou parir? Como é que vai ser? E aí, essa grande questão foi selecionar dentro do centro obstétrico. No começo, até, Sandra, a gente não permitia mais fotógrafo e doula. Você lembra disso, né? A gente ficou março, abril e até um pouquinho do comecinho de maio sem receber outro. Era só o acompanhante, que geralmente é o pai da criança. Então, era somente um acompanhante, a gente nunca ficou sem. Isso foi uma coisa que a gente segurou muito, né, Sandra? Porque em alguns lugares a gente segurou muito. Em Nova York, por exemplo, né, Sandra? Nova York ficou sem acompanhante, não podia entrar, inclusive, no hospital acompanhante. O pai ficava no carro, eu não sei se vocês leram sobre esses relatos,
E nas Sim, sim. reuniões a gente sempre disse que a gente assim ia levar o máximo para que isso não acontecesse, muito em respeito. Esse é um momento muito especial da família, a gente não poderia deixar, então ficava sempre o acompanhante, nós lutamos muito para que o pai permanecesse durante todo esse processo. E nesse sentido, realmente, nós fizemos um acompanhamento muito grande para que esse pai permanecesse e tivemos muito sucesso. Não tivemos qualquer tipo de problema nesse período inteiro, desde março, em relação a isso. E agora a gente liberou, tem fotógrafo ou doula. Então a gente tem um acompanhante, que é o pai, geralmente, e mais um outro acompanhante, que pode ser um membro da equipe, ou uma pessoa, enfim, que possa fazer esse tipo de assistência, ou que seja necessário para a gestante, um serviço contratado nesse sentido, para tentar ajudar. Porque a gente realmente teve uma resposta muito boa dentro do hospital. A parte da obstetrícia, nós tivemos pouquíssimos casos e fomos muito felizes na assistência que nós prestamos, identificamos imediatamente todos os casos. Eu fico muito feliz de trabalhar junto do Hospital Santa Lúcia. Justamente. E existe realmente tudo isso que você falou, toda essa preocupação em cuidar da família que está chegando para receber a assistência e cuidar também da família Santa Lúcia, né? Exato. Que são todas as pessoas que trabalham lá, né? Em diversas áreas e que muitas pessoas você nem consegue enxergar, às vezes, quando você chega para o atendimento, às vezes você nem enxerga, mas tem toda uma família muito grande que está sendo muito cuidada, né, pelo Santa Lúcia, e é justamente por conta disso que a gente vai ajustando as situações, acolhendo as famílias que chegam para nós, mas com a grande preocupação da proteção extrema de todos, dos que chegam e dos que já estão, né? E nesse sentido, realmente a gente não teve nenhum problema, nenhuma preocupação, né? As famílias continuam sendo acolhidas, os pais ou a pessoa de confiança que a gestante escolhe para poder entrar na sala de parto, eles continuam lá. E depois que a gente começou a entender um pouquinho do que o mundo começou a entender, e nós também, Exato. que era o comportamento do coronavírus, né, a gente foi permitindo a chegada da doula, né, novamente para a nossa sala de parto, porque a gente viu desde que tivesse assintomática, era a grande exigência, né? Estar assintomático, né? A gente foi novamente permitindo que a fotógrafa viesse. Então, assim, foi muito passo a passo, mas, assim, com passos muito responsáveis, né? Com protocolos muito bem estabelecidos e protocolos muito bem treinados, repetidos, e a gente faz isso constantemente, né, para que a gente consiga dar a melhor assistência com a maior segurança para as famílias e para toda a família Santa Lúcia que está trabalhando também, né. Então, o que você lembrou, foi ótimo de você ter lembrado dessa porta de entrada lateral de Santa Lúcia, para que a gente foque muito nisso, que a gestante vai entrar pela lateral, né. Depois ela vai chegar com esse acompanhante que ela escolheu, que esteja realmente totalmente assintomático. E isso que você falou, Bruna, de a gente ficar atento a todos os detalhes, todos os sintomas que possam vir a aparecer para a gente é muito importante, né? Então, o acompanhante que ela escolheu, ele realmente precisa estar assintomático. E lá dentro a gente vai ter toda uma equipe trabalhando para receber essa família. Toda a equipe de obstetra, toda a equipe do neonatologista que vai estar lá, né? Toda a equipe de enfermagem do centro obstétrico, a equipe de enfermagem da neonatologia, né? Depois essa mãe sobe e vai ter todo o atendimento, todo o cuidado também lá no alojamento conjunto, né? Onde ficam essas famílias. E é importante lembrar que lá a família que ganha, que recebe esse bebê, ela tem direito a uma visita, né? A Exato. uma pessoa para visitar, desde que também esteja assintomático, né? Então, esse momento de festa, que é a chegada do bebê na família, a gente não consegue comemorar como a gente comemorava antes, nos quartos, né? Que eram verdadeiras festas para recepcionar esses bebês. A gente não consegue fazer uma festa grande, mas a gente continua tendo uma festa de uma pessoa por visita, né?
para poder comemorar a chegada desses bebês que são seres para nos iluminar. Né? Então... E eu acho, Sandra, você falou uma coisa interessante, eu acho que todo mundo está passando por modificações, né? Eu converso muito com as minhas pacientes, porque as minhas pacientes, quando são direcionadas para ir para a maternidade, ou quando isso, eu converso muito com elas. Eu falo, a gente tem que entender que quem está lá também tem uma família que está em casa. Quem está lá também, a equipe que trabalha no hospital, ela não é imune a isso. E nós temos casos de profissionais que são colegas nossos médicos que foram contaminados, que tiveram que ser afastados, a equipe de enfermagem. A gente tem todo mundo. Você falou, para cada pessoa que a gente às vezes encontra, tem 5 que a gente não está vendo, mas que estão trabalhando para aquela internação hospitalar. Então, quando as pessoas às vezes não entendem isso, eu gostei muito do tema da live, porque eu acho que é para trazer esse entendimento para todo mundo que está aqui com a gente. O nosso objetivo é que seja o mais leve para a família Santa Lúcia e para a família que está chegando dentro do hospital. Então, o nosso objetivo é que todos saiam de lá bem, felizes, acolhidos e com saúde. Então, na hora que a gente restringe, não é a mesma coisa. Foi o que a Sandra falou, eu já vi balão, a gente já viu tanta coisa, né, Sandra, naquele hospital. É uma delícia receber, porque a gente não trabalha com doença, a gente só trabalha com felicidade. E, de repente, a gente tem que falar, olha, você só tem uma restrição de um acompanhante. Às vezes aquela mulher recebia 10 acompanhantes num dia. Mas eu sempre converso, esse é um momento único, todos nós estamos nos adaptando, os sacrifícios, eles são feitos de todos os lados, os sacrifícios são feitos por nós, pela equipe que está lá, pela família que está lá. Mas a gente tem que pensar que isso é um bem comum. Todos nós queremos o bem comum, sendo profissionais de saúde prestando essa assistência ou sendo os usuários dessa prestação de assistência, né? Então, é diferente. Mas, daqui a pouco a gente volta a ter muitas pessoas dentro de um quarto. Isso mesmo. E aí, uma coisa que a gente precisa lembrar, Bruno, eu acho que é importante, é que assim, o Santa Lúcia, nos últimos 3 anos, principalmente, ele vem num processo de reforma de áreas, né, de áreas físicas, num processo de fortalecimento de toda a equipe, de toda a família Santa Lúcia. Então, a gente vem nesse processo, então a gente inaugurou a nossa UTI neonatal, aumentou a UTI neonatal, né, equipou essa UTI neonatal com equipamentos cada vez mais modernos, né? Então, hoje a gente tem realmente uma UTI neonatal de dar brilho nos olhos, porque é uma estrutura, né? É uma estrutura realmente toda individualizada, né? Toda preparada, seguindo todos os protocolos e normas que a gente tem no país para a determinação da construção de uma UTI neonatal. A gente equipou essa UTI com todos os equipamentos mais modernos que a gente tem à disposição hoje na neonatologia, né? E agora a gente está num outro processo, que é de deixar ainda mais acolhedor o centro obstétrico, né? Exato. E a gente está nesse processo de reforma, está ficando realmente lindo, tudo feito com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, botando o coração, que é o que Santa Lúcia tem feito, né? Em todas essas reformas, em tudo isso, em toda essa melhoria da qualidade do serviço prestado, né? E aí a gente está no processo de reforma do centro obstétrico, que já está no final, né? E até o cuidado com o número de pessoas que estão trabalhando na obra, a gente está tendo, né? Exato. Então não tem aglomeração nenhuma de funcionários que estão fazendo a obra. Não tem. É tudo milimetricamente pensado para que a gente tenha todo o cuidado com quem está trabalhando e com quem está vindo para receber o nosso acolhimento, né? Então, a preocupação do entra e sai, porque tem pessoas da obra entrando e saindo. Não tem, porque a gente está com todo cuidado para que isso não aconteça sob a forma de aglomeração. O trabalho é um trabalho que vem realmente andando numa velocidade mais rápida do que o que a gente imaginava. Então, a gente ainda vai ter um centro obstétrico diferenciado no Santa Lúcia, né? Que era um sonho nosso há tanto tempo, né? Um sonho. Era muito sonho.
Nossa, e tá lindo, o projeto é lindo, né? E tão lindo quanto a nossa UTI neonatal. Então, a gente está tendo todo esse cuidado, né, Bruna? Em Sandra, eu queria te relação fazer a. uma pergunta para quem está aqui, porque a mãe, depois que tem o neném, e eu vou dizer como mãe, que qual foi a minha experiência. Bom, a UTI neonatal, eu vou dizer que a UTI neonatal, eu tive meu filho há 10 anos lá no Lúcia, e eu até hoje eu sou enormemente, imensamente grata à equipe da UTI Neo. Meu filho nasceu em líquido meconial, sopa de ervilha, foi aspirado, aquela confusão de CRM positivo. Eu tenho um carinho muito grande pelo hospital, porque eu trabalhei muitos anos dentro do hospital. Hoje eu sou uma grande usuária, porque eu praticamente só trabalho dentro do Hospital Santa Lúcia e trabalhei durante a pandemia inteira. Mas as mães, quando nós temos um filho, a nossa grande preocupação depois é assim, eu posso dormir até no chão, não que isso vai acontecer, mas como é que funcionou para o UTI Neo esse acompanhamento durante a pandemia? Como é que funcionou o acompanhante da UTI Neo? Porque às vezes a gente tem essas perguntas e eu acho interessante porque parece que são duas coisas separadas, mas depois que a mulher entra dentro do hospital, a UTI Neo pode se transformar numa realidade para ela. Queria que você conversasse com a gente um pouquinho o que mudou também, se tem essa questão de acompanhante, como é que funciona lá para vocês agora? Na UTI neonatal, uma das características do Hospital Santa Lúcia é justamente esse acolhimento que se estende também para a UTI neonatal. Então, na nossa UTI neonatal entra o avô, a avó, o tio, a madrinha. Eu falo assim, só não entra ainda o cachorro da família porque não criou vínculo com o bebê ainda. Mas se tivesse criado vínculo, a gente ia fazer aquele programa dos animais de estimação, para poder visitar como acontece na UTI, na UTI pediátrica, acontece. Então, na UTI neonatal só não vai entrar o animal de estimação que ainda não criou vínculo com o bebê. Mas toda a família entrava, sim. E aí, quando a gente se deparou com a situação da pandemia, machucou muito a gente também, porque a gente teve que repensar isso, né? E aí, no repensar, ficou a entrada do pai, ou da pessoa que a mãe escolheu para ser o acompanhante dela, né? Às vezes o pai está viajando, então vai ser a mãe dela que vai estar com ela, desde que seja uma pessoa que esteja assintomática, com os mesmos cuidados lá da admissão no centro, lá na obstetrícia, também são os mesmos cuidados para entrar na UTI neonatal, mas nesse momento a gente só consegue liberar a entrada de uma pessoa além da mãe, né? Então, vai entrar o pai e a mãe no mesmo horário? Sim, vão entrar o pai e a mãe, mas além disso a gente não consegue mais, nesse momento, liberar, porque nós temos muitos profissionais trabalhando na UTI neonatal. É uma equipe composta Enorme. pelo técnico de enfermagem, pelo enfermeiro, pelo fisioterapeuta, 24 horas, né? Pelo fisioterapeuta, pela equipe da limpeza, né? Pelo fonoaudiólogo, pela equipe do banco de leite. Então, com isso, a gente teve que pensar, e aí a liberação além da mãe, para mais uma pessoa da escolha dela, que pode ser o pai, ou a melhor amiga, ou a mãe. Então, a gente tem uma pessoa para entrar, sabe? Além da mãe. E a Sandra está falando uma coisa aqui para vocês que é muito interessante, porque no começo... inclusive, logo no começo mesmo, tá, gente? Tipo, março, na primeira quinzena de abril, até o CDC, que é o órgão de controle de doenças infecto-contagiosas dos Estados Unidos, disse que não era para as mães amamentarem. Não sei se você lembra disso, Sandra. A gente chegou a pegar um documento. Lá no começo, a gente falava assim, meu Deus, vai virar o caos, porque a gente vai ter que suspender a amamentação. Enfim, mas como tudo, o que a gente sempre fez, e eu acho isso muito, muito, muito legal, foi vamos ponderar com calma, vamos esperar. A suspensão do aleitamento, por exemplo, é algo extremamente extremo, então em nenhum momento se cogitou isso, apesar de outros locais no mundo. E eu vou falar dos Estados Unidos de novo, porque quando estava longe dos Estados Unidos, a gente tinha menos trabalho. Depois que entrou nos Estados Unidos, a gente começou a ter muito trabalho, né, Sandra? E muita experiência. Foi quantas gestantes foram atendidas, como funcionou, como ficou com a amamentação. Então, o que nós sempre ponderamos, assim, primeiro, mãe e filho têm que estar seguros. Como a gente sempre fez, né, Sandra? Na verdade, isso é o que nós preconizamos dentro do hospital. Então, mãe e filho têm que estar seguros. Se mãe e filho estão seguros,
a gente vai tentar fazer de tudo para que as outras coisas funcionem. E aí a gente começou a ter mais flexibilidade, entendendo dados, entendendo números, entendendo... E é isso que vai acontecer. Às vezes as pessoas ficam, eu não consegui levar, minha mãe não conseguiu ir no hospital. Que bom que a sua mãe não pôde ir para o hospital. Sua mãe, às vezes, é grupo de risco. Que bom que a gente, às vezes, teve bom senso para que isso não acontecesse, né? E a UTI Neo é um local de muita sensibilidade, porque a mãe está muito sensível, a família está muito sensível. E entender esse momento, a UTI Neo não deixou, na verdade, permitiu o tempo inteiro, não deixou que o acompanhante da mãe não permanecesse nesse ambiente em nenhum momento, né, Sandra? Vocês sempre foram, Sim. Tem que ficar a família. Eu lembro que a gente Muito sempre fica a presente. família o tempo inteiro presente. Foi realmente olha, isso não vai ser suspenso, isso vai continuar. Vamos ver o que vai acontecer. E não tem nenhuma suspensão até que se prove o contrário. Isso foi muito lindo dentro da humanização do atendimento. Eu acho isso muito importante e continua dentro da humanização do atendimento. E uma coisa que é importante lembrar é que, assim, o nosso hospital, a família Santa Lúcia, ela é composta por muita gente, cada um com sua especificidade, com sua especialização, mas a gente tem um grupo estudando 24 horas, né, sobre o coronavírus. Né? Então, estuda-se, a gente participa dos grupos, tem profissionais de todas as áreas nesses grupos, tem um comitê que coordena esse grupo, né? Perfeito. E eles estão nos atualizando 24 horas por dia. Às vezes eu abro o celular 1 hora, 2 horas. Eu ia falar isso. De repente, 1 hora da manhã tem um artigo que foi publicado, vocês têm que ler o artigo. Meu Deus, 1 hora da manhã, pelo amor de Deus. Não, e aí quando me perguntou assim, Sandra, eu tenho um parente de grupo de risco X. Se precisar ir para algum hospital, para onde leva para Santa Lúcia? Leva para Santa Lúcia, porque lá está todo mundo estudando o tempo todo. Então leva, porque aí eu vou ficar tranquila, você vai ficar tranquilo e a gente vai continuar se atualizando, né? Então, isso mesmo. É uma grande família, né, Bruna? É uma grande família de gente, né? E eu gosto muito, a UTI Neo e o centro obstétrico e a obstetrícia. A gente fala do centro obstétrico, o centro obstétrico já é o momento em que a UTI Neo e a obstetrícia se encontram de fato, né? Mas em todo momento, a equipe toda, falar da equipe das meninas da maternidade, que estão de máscara o tempo inteiro, que começaram a fazer a mudança de rotina, vocês não têm ideia da mudança de rotina que uma equipe sofre diante de uma situação. Você passa anos da sua vida fazendo aquilo daquele mesmo jeito, daqui a pouco fala para você, não é desse jeito. Isso demora, inclusive, isso gera estresse para as pessoas. E eu fiquei muito feliz de ver como todo mundo se adaptou, a equipe da enfermagem na maternidade se adaptou, como todo mundo entendeu. E isso, Sandra, é uma família, a gente vai ter que entender. Não dá pra gente ter a mesma conduta e a gente tem que achar uma forma segura para prestar atendimento para as pessoas que nos procuram e, ao mesmo tempo, para a equipe que está junto com a gente, né? Isso mesmo. A equipe do Banco de Leite também. Do Banco de Leite, maravilhosa. Eles estão lá, né? Se atualizando e revendo condutas que tinham e que a gente teve também que ajustar. Então, é uma grande equipe, em particular falando da obstetrícia e da neonatologia, do bloco materno-infantil, né? A gente tem uma grande equipe que realmente está em sintonia. Quando precisa, a gente está disponível o tempo inteiro para conversar, para falar, independente da hora a gente está conversando, né, Bruna? Então... Eu quase não te ligo, né, Sandra? Mas você não fala, precisou tem que ligar. Precisou tem que ligar. Né? Não existe dúvida toda, existe a dúvida. E a gente tem que tirar essa mesmo. Então, é uma equipe trabalhando junto. No acolhimento dessa gestante e desse acompanhante que ela escolheu para ser o acompanhante dela, né? Indo para o centro obstétrico, se precisar, fazendo um pit stop na UTI neonatal, né? E depois subindo para o alojamento conjunto, para a maternidade, né? Então, é toda uma equipe trabalhando, a equipe de enfermagem da maternidade, a equipe de enfermagem do banco de leite, né? E toda uma equipe dando uma retaguarda por trás que a gente não vê, mas que eles estão presentes. É o pessoal do laboratório, é o pessoal da segurança, é o pessoal do administrativo,
né? O pessoal da Isso. limpeza, né? São todos trabalhando para o melhor acolhimento e com a maior segurança que a gente pode oferecer para essas famílias que nos procuram, né, Bruna? Perfeito, perfeito, maravilhoso. E eu espero que vocês se sintam confortáveis e realmente se sintam acolhidos dentro desse processo inteiro, porque é um processo, é um treinamento diário, toda a equipe é um treinamento diário e, enfim, todo mundo está lá com o maior carinho para atender todo mundo que precisar. Isso, estamos lá aguardando todas as famílias que precisarem, com todo o conforto que a gente consegue dar para vocês todos e com um carinho que não dá para mensurar, né? Só Não. dá para sentir, né? É Então, minha agradeço casa. muito. É, É com minha todos, casa. né? Eu já chego, ai, que saudade de todo mundo. Eu trabalhei no Lúcia, Sandra, quando a gente não tinha aquela reforma, o Lúcia era só o primeiro andar, enfim, tem muitos anos, meu filho nasceu há 10, eu trabalhei no Lúcia 15 anos atrás. Eu me formei há 17, eu fiquei quase 5 anos trabalhando no pronto-socorro. Então, para mim é uma casa, eu tenho amigos que estão lá até hoje e eu me sinto muito à vontade, inclusive, de entrar no hospital e conversar com todo mundo. Eu sei do tamanho do empenho que todo mundo tem lá dentro para oferecer o melhor atendimento possível. Principalmente a gente vai falar da obstetrícia e da neonatologia, porque é a nossa área de atuação, mas eu sei que a equipe inteira, enfim, nós estamos no grupo e nós sabemos o que a gente encontra das discussões e o nível de discussão em relação aos atendimentos e aos protocolos de atendimento. Isso mesmo. Então, agradeço muito Obrigada! essa conversa, né? E a gente está aqui. A gente está aqui sempre aberto para o que for preciso para aprender juntos e para compartilhar juntos. Um Beijo beijo para muito você. grande. Obrigada, Sandra. Obrigada para todo mundo que estava aqui com a gente. Obrigada. E muito obrigada, gente. Precisando, a gente tá lá no Santa